Bom dia, boa tarde, boa noite, dependentemente do fuso horário do país em que se encontra. Seja muito bem-vindo à Capalanca RTV. Eu sou Adilson Lucas e hoje inicia-se uma nova etapa da Capalanca. Começamos com o nosso podcast e temos a honra de lhe apresentar o nosso convidado, Tadeu Antônio. Obrigado eu pelo convite direcionado. Tadeu Antônio, que fala para vocês, jovem cristão, pregador do Evangelho e também um jovem empreendedor. Já conheço Tadeu há um bom tempo, desde o tempo que ainda produzia músicas aqui mesmo no Capalanca. Penso que você que está do outro lado já ouviu falar da IP Germany há uns anos atrás. E hoje estamos num outro formato, né? Estamos agora na produção de conteúdos. Eu tenho recebido vários pedidos, né? Por parte de antigos clientes em que os mesmos pedem para eu voltar a gravar músicas. Esta é uma ideia que ainda pode-se reconsiderar ao longo do tempo, mas por enquanto ainda estamos a focar-nos naquilo que é a produção de conteúdos, né? O podcast e outras rúbricas que vão surgindo. Sei que agora és pregador, explica-nos lá como é que se desenrolou essa história toda, né? Eu só sabia até uns anos atrás que eras um cantor gospel. Agora vejo-te no TikTok, no Facebook a pregar. Como é que se deu então esta transformação? Certo. Essa transformação surgiu da seguinte maneira. Eu, desde muito cedo, a primeira coisa que me atraiu no cristianismo foi a música. Só que no decorrer do tempo fui notando que não tenho tantas habilidades para sequenciar na carreira musical, então eu descobri um desejo e uma paixão pela pregação e fui me inclinando lá, área que eu atuo e opero até agora como pregador. Porque eu tenho um desejo de, não importa onde, fazer a obra de Deus. E atualmente a área que eu mais me identifico a fazer a obra de Deus é na pregação. Por isso eu passei por esse processo de transição da música para a pregação. Antes de seres religioso, como é que era a tua vida? Bem, antes de eu ser religioso ou cristão, o Tadeu, que muita gente conhece agora, há um lado sobre o meu passado que muita gente não conhece, que é o lado que envolve o nome do Frederico, Bade Crimeira e o Delevar. Esses três apelidos eram apelidos que me foi atribuído na época que eu andava no mundo, na companhia de amigos e pertencia mesmo a gangues. Então foram tempos turbulentos, né? Faça-me só lembrar, a região em que tu habitavas na altura era o Sambizanga, é isso? Não, na altura eu habitava no Kazenga, nas mediações da Condeu. Da Condeu tem uma quadra da Petrofina. O meu grupo era mesmo daquela direita. Ok. E agora, o que te levou à religião é uma situação que viveste no momento ou a mudança desta tua fase turbulenta para a religião foi gradual? Essa minha mudança me trouxe uma grande lição. E a grande lição que eu aprendi com esta mudança é que existem problemas que nos empurram para o propósito que Deus preparou para nós. Na verdade, esta mudança que eu tive foi por meio de uma situação que eu passei. Eu lembro uma vez, estando nessa vida, bebi ao ponto de ir parar no hospital e ser desintoxicado. E a fama desse acontecimento espalhou-se e o meu pai decidiu tirar-me do Kazenga para vir morar no Capalanca. E aconteceu que estando aqui no Capalanca, o bairro era isolado, a zona era isolada, eu sentia que eu não tinha nada para fazer, não via muito sentido na vida. E eu ouvia todas as noites o som dos cultos na Terra Santa, que é a igreja que eu me converti, e foi despertando uma curiosidade. Comecei a ir lá uma vez, a outra, com o intuito, nas primeiras vezes que eu ia, era com a intenção de passar tempo, mas nesse passatempo me apaixonei por Jesus e decidi entregar minha vida a Ele. Isso foi no ano de 2015, foi a época que eu ia. 2016 decidi abraçar Jesus.
Ok, muito bom. A religião priva a juventude. O que é que tens a dizer sobre isso? Quanto a esse aspecto, o que eu tenho a dizer é que a religião não prende, primeira coisa. Ou seja, em vez de usarmos o termo religião, vamos usar cristianismo, porque religião tem muito a ver com a placa denominacional, mas já o cristianismo tem a ver com o reino, que a delimitação é Cristo, aonde a mensagem de Cristo é partilhada, aonde a mensagem do reino é falada, aí a libertação e transformação. A religião prende por conta dos dogmas que ele apresenta, mas Jesus liberta por conta das verdades que ele traz. Na verdade, o cristianismo não nos impede de ser jovens. Tanto é que uma das pregações de Jesus que eu mais amo é quando ele vem dizer: dai de Deus o que é de Deus e dai de César o que é de César. Quer dizer que Jesus, nesta ministração, neste ensino, ele está a nos dar a liberdade do equilíbrio, porque uma vida sem equilíbrio é uma vida que corre em perigo. Tanto é que dentro do cristianismo, Jesus nunca foi contra o equilíbrio, Jesus sempre foi a favor do equilíbrio. Só que muita gente acabam sendo muito extremista e saem dessa liberdade que receberam de Cristo. Jesus nunca veio para nos aprisionar, pelo contrário, veio para nos libertar das prisões. Ok. Temos aqui algumas questões, né, que os internautas colocaram. Passo a ler aqui então. Quando percebeste que não querias apenas crer, mas também pregar? E a outra, o que significa pregar para ti? Ensinar, corrigir ou servir? Na verdade, eu descobri que não queria simplesmente ouvir pregações quando eu passei a ter um relacionamento profundo com Deus. E aí Deus me fez entender a responsabilidade que temos de espalhar o Evangelho, a necessidade que temos de pregar para os perdidos, transmitir as boas novas. Então, a partir deste momento, quando eu passei a ter um relacionamento profundo com Deus, entendi a minha missão, entendi a importância do ID, entendi que se hoje eu estou aqui, é resultado do ID que alguém cumpriu. E você que me ouve estará aqui amanhã, resultado do ID que eu cumprirei. Então eu entendi que na caminhada cristã há maior necessidade de se chamar, porque o Evangelho é de se chamar. Por isso é que a mulher samaritana, quando se encontrou com Jesus, Jesus pregou para a mulher samaritana e a mulher samaritana pregou para os samaritanos, porque ele entendeu a importância do Evangelho ser partilhado. E quanto pregar para mim é tudo. Pregar para mim é vida, porque a mensagem da cruz, ela gera vida. Temos mais aqui uma questão. Na tua opinião, onde termina a fé pessoal e começa a imposição religiosa? Como evita julgar quem não segue a mesma crença que tu? Bem, é uma questão muito pertinente. Na verdade, muita gente, infelizmente, nos dias de hoje, tem vivido debaixo de imposições religiosas. Mas, conforme havia dito noutrora, eu sou muito a favor da mensagem do reino. A mensagem do reino, que é a mensagem da cruz, que é a Bíblia Sagrada, não tem a ver com a denominação, tem a ver simplesmente com Jesus. Uma mensagem na qual Jesus é o centro. Muitas religiões vivem impondo coisas na cabeça dos seus crentes porque eles têm medo de lhes apresentar a verdade que é Jesus. Porque quando nós conhecemos a verdade que é Jesus, não fugimos, não prendemos ninguém. Pelo contrário, Jesus faz questão dessas pessoas permanecerem. E uma das mensagens de Jesus que eu muito amo é quando ele vem dizer que não julgues para que não sejas julgado, porque à medida que julgares, também serás julgado. Vamos perceber que a vida em si, cada pessoa vai carregar a fé na sua medida, cada pessoa vai carregar a fé na sua dimensão. Por isso é que a Bíblia vem falar que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, sai daqui e vai para colar. Eu amo a expressão que ela usa de grão de mostarda para nos mostrar que é uma árvore. Toda árvore, o seu crescimento é progressivo. Vamos perceber que a árvore começa pequena, mas não termina pequena. Então, a fé
de outras pessoas. Pode começar de uma forma pequena, mas não terminará pequena. E outro conselho, Romanos 10:17 vem dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a única maneira da nossa fé crescer é ouvindo a palavra de Deus. Que mensagem deixarias a um jovem que se sente perdido na vida e procura sentido, mas que não se identifica com a religião tradicional? Bem, todo mundo que sente-se perdido, primeiro, precisa encontrar Jesus. Segundo, além de encontrar Jesus, precisa de determinação. O escritor José Contreras Rebedeu, no seu livro O Poder do Ensino, ele destaca 3 poderes que a determinação tem. O primeiro poder que a determinação tem é o poder de mudar circunstâncias. O segundo poder que a determinação tem é de poder mudar história. E o terceiro poder que a determinação tem é de poder mudar o nome. Vamos perceber que muitas das vezes a mudança só não reina em nós porque nós não temos uma determinação. Fé sem determinação é nula. Por isso que a Bíblia vem falar que fé sem obras é morta. Quer dizer que toda fé precisa carregar evidências, precisa ser acompanhada com obras. E se ele não se identifica com a religião tradicional, primeiro ponto, ele deve procurar conhecer Jesus. E a única maneira de conhecer Jesus é por meio da palavra, por meio da pregação do Evangelho. Porque se ele não conhecer Jesus, a sua vida não terá sentido. Noutrora a minha vida não tinha sentido. O sentido da minha vida começou quando eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, descobri que no final não fui eu quem me encontrei, mas pelo contrário, foi Jesus quem me achou. Para si que nos assiste do outro lado, caro internauta, pode mandar suas mensagens, sugestões e para parcerias da Capalanca RTV, o nosso contacto é 939 90 52 13. Voltando à nossa conversa, Tadeu, soube que tu atuas ou também és empreendedor no digital. Certo. Em que ramo tu atuas, melhor dizendo? Tem uma frase que eu ouço de uma parte das pessoas, me fala, você faz tudo, fazes tudo. Eu gosto de fazer de tudo um pouco, gosto de ler a estação dos negócios, porque todos os negócios têm uma estação propícia, tem uma estação que o negócio é mais solicitado. Então, dentro do digital, atualmente uma das áreas que eu tenho operado com muita influência e frequência é como gestor de anúncios e tráfego pago. E também estou aí constituindo a Tadeu Business, que é uma empresa que além de trabalhar com tráfegos pagos, ela trabalha também com a produção de quadros digitais. Como é que tu lidas, como é que consegues conciliar as duas coisas, sendo empreendedor, fazendo esses trabalhos, ao mesmo tempo servir a obra do Senhor? Como é que você consegue conciliar isso? Não tem dado problemas para ti? Cá em Angola, em particular, há igrejas que, no meu entendimento, privam as pessoas. Quando se apercebem que esta pessoa, que faz parte daquela igreja, está a fazer um trabalho que, na ótica dessa mesma pessoa, não se enquadra naquilo que é o propósito de Deus, tem a tendência de sofrer represálias. Bem, eu desde muito cedo procurei ter Cristo como modelo. E se nós lermos bem o historial de Jesus, vamos perceber que ele tinha profissão. Jesus era carpinteiro. Então, se o nosso modelo é Cristo e o nosso modelo, além de ter uma missão, teve uma profissão, é porque a missão tem como sim cooperar com a profissão. Porque a missão gera salvação, mas a profissão é o nosso ganha-pão. Então, muita gente, por querer ter receio das pessoas, alguns acabaram pregando para receber dinheiro. Por quê? Porque eles fugiram do foco da profissão e se dedicaram só na missão. Vamos perceber que futuramente iremos constituir famílias e eu precisarei desses meios para poder prover sustento para a minha família, porque o homem é o provedor. Mas dentro da Bíblia Sagrada, vamos ver que Deus não chama a pessoa desocupada. Lucas era doutor. Mateus era coletor de imposto. Então vamos perceber que Deus não chama pessoas desocupadas para a sua obra. Porque se for alguém desocupado, pode ter dificuldade de cuidar da obra de Deus. Então Deus chama pessoas ocupadas para lhe ocupar na sua missão.
Então, todas as pessoas que querem servir a Deus devem também ter amor à profissão, porque a profissão pode sim casar com a nossa missão. Nós temos que partilhar conhecimento, seja oral ou escrito. Então, por esta e por outras, idealizamos aqui que tínhamos que ter também um programa dedicado à religião. Tem muito por se falar ainda sobre a religião. Ainda temos um certo mistério dentro da religião. Penso que ainda nem tudo foi decifrado. A Bíblia vem dizer que as coisas reveladas, isso está em Deuteronômio, Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas são para Deus, Ok. mas as coisas reveladas são para os homens. Ok, assim é que está certo. Yeah. Então, teremos aqui uma série de temas para o caro internauta poder participar, apreciar, aumentar os seus conhecimentos. Até eu mesmo também estarei a aprender, não deste lado, estarei do outro lado, né? a fazer o controle, né? da produção toda. Bom, Tadeu, gostarias de acrescentar, mandar abraços para alguém? Olha, há uma curiosidade que eu muito amo sobre o nosso cérebro. Vamos perceber que o cérebro de uma pessoa só deixa de trabalhar quando a mesma morre. Nos traz uma grande lição sobre a importância do aprendizado. Quer dizer que enquanto estivermos vivos, o cérebro tem que trabalhar. E a única coisa que leva o nosso cérebro a trabalhar, ou faz a manutenção da nossa mente, é o ensinamento, é o aprendizado. Então, quem não vive aprendendo, não aprende a viver. Quer dizer, quanto mais conhecimento tivermos, maior probabilidade teremos de caminhar para o caminho do êxito. Conhecimento é poder, mas todo conhecimento mal passado será um poder mal executado. E assim chegamos ao fim, né, do nosso primeiro episódio do podcast da Capalanca. Tadeu, mais uma vez, muito obrigado por partilhares a tua história conosco. E tal como Tadeu, esperamos que venham mais pessoas. Acreditamos que ouvir diferentes percursos vai ajudar-nos a pensar melhor como sociedade. Mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo episódio. Que me afaste dos maus caminhos, me ajuda a levantar quando um gajo te levantar.